E você falou, Diógenes, e eu tô curioso para saber se vai ser diferente o caso da RD, que é externo, e pro caso do Nubank, que é interno. Você falou de relacionamento com o desenvolvedor, né? Sim. Como funciona isso, tanto no Nubank quanto na RD? Porque eu imagino que, por exemplo, já que lá no Nubank você vai ter que pensar em... Tô criando uma plataforma para os devs plugarem e integrarem aqui. Como é que eu envolvo eles? Como é que eu faço um relacionamento com eles? Porque eles são meus usuários, né? E mesma coisa, no caso do Diógenes, talvez até com outra complexidade, porque são pessoas de outras empresas, né? Com Sim. outros sistemas e outras linguagens. Como é que vocês... Conta um pouquinho, Diógenes, depois a Jaque pode contar. Não, legal. É que eu vejo exatamente assim. Temos plataforma, todas as engines agnósticas que geram ali seus papéis e responsabilidades, né? Que, obviamente, todos os times vão beber dessas informações e criar seus casos de uso também internamente, né? É o conceito de reusabilidade, principalmente. Quando a gente olha para o ecossistema vai beber disso. Então, a gente vai beber muito dessas engines, principalmente para disponibilizar esses casos de uso, né? Externamente. Seja informações analíticas, seja o que for o caso ali, de uma ação para executar ações, por exemplo, né? Ou consultar somente informação, atualizar, seja qual for ali. O famoso CRUD, né? Vamos dar uma generalizada ali no tema de criação, update, deleção e etc, né? Só para deixar mais claro, assim, um exemplo mais palpável. Você está falando de informações, por exemplo, um lead na base, uma campanha de e-mail. Tipo, o parceiro consegue manipular tudo isso. Exatamente. E independente do que for, passa para o teu time. Não é assim, se for lead, passa para o time de lead. Se for e-mail, passa para o time de e-mail. Não? Não necessariamente. Porque pensando para a estratégia de ecossistema, principalmente para a gente flexibilizar essas ações e informações, a gente precisa que a companhia, principalmente os times de produto, né, independente da suíte, né, pode ser agora no momento que temos Talos, Exact Sales, né, que agora é RD Conversas, RD Mentorerar e etc., né, todos os produtos que complementam a suíte. A ideia é que os times trabalhem o API como produto. Né? Então, o que é isso? É pensar realmente na API não como um fator técnico no final do dia, né, mas principalmente como algo que agrega valor ao negócio. Porque ao mesmo tempo que eu proporciono isso para o mercado, eu trago o efeito de rede. Obviamente, eu vou mexer em unit economics da empresa, por exemplo, né? E, de certa forma, para os times internos também, eles vão conseguir flexibilizar cada vez mais essas informações. E aí entra a questão do mindset de API First. Então, ao invés de só desenvolver ali, tipo, vou pensar na experiência para o usuário, não. Como é que eu penso aqui nessa camada mais da integração que vai alimentar esse front mais interno, né? Com o contexto ali do que a gente está proporcionando como plataforma, mas o como que a gente direciona isso também flexibiliza para o mercado lá fora, sem também soltar todas as oportunidades, né? Mas para que alguém lá fora gere algum valor também acima disso. Ou crie novas experiências também, né? Legal. Então, a gente bebe de plataforma, de certa forma, para alimentar o mercado, né? Seja cliente ou parceiro estratégico ali, ou qualquer desenvolvedor open source que está disponível. E com ideias, por exemplo, né? Usar a criatividade do mercado. Esse é o principal ponto. Legal. Jaque no Nubank. Acho que tem essa questão similar em relação a olhar as APIs com essa pegada um pouco mais de o valor para o negócio, mas realmente é um pouco mais diferente. Acho que tem menos complexidade, sim, em relação a eu ter um fácil acesso ao time de engenharia dos outros times e poder fazer um discovery, perguntar o que tá ruim nesse endpoint, quais são as operações que estão mais difíceis. Mas tentando voltar um pouco atrás, assim, acho que o Nubank ele também passou por todas as empresas acho que estão falando muito de plataforma nos últimos anos, e com a gente não foi diferente também. Acho que a necessidade dos negócios mais maduros é conseguirem reutilizar, ver que um ciclo de vida de um produto ele é bem similar, e aí conseguir construir capacidades que são genéricas, e aí construir coisas desculpa, o pessoal viu bastante valor em reuso. Aí a gente passou por uma fase de, acho que, boom de plataformas, e aí tudo virava plataforma. Às vezes você tem um caso de uso só, e aí você fala que é uma plataforma e não é bem o caso. Mas agora eu acho que a gente está encontrando um balanço de passamos pelo boom de plataformas, criamos um monte de plataforma que não era plataforma, e agora vamos realmente fazer plataforma. E quando as necessidades de uso aparecerem, ou quando tiver isso bem claro para o negócio, aí a gente acaba priorizando. Mas, de maneira geral, assim, meu dia a dia, o Discovery, a gente tenta adaptar bastante do que a gente vê de customer facing. Pode fazer árvore de oportunidade, por exemplo, dá para fazer jornada do usuário, entender como que a engenharia mesmo avalia nessas operações, e tem essa facilidade do próximo contato. Acho que uma dificuldade que a gente tem em relação a plataformas mais internas é em relação a mensurar um pouco
o valor para o negócio, porque às vezes a Ia relação perguntar isso. não fica tão óbvia, né? Quando vem um parceiro, tô imaginando, tá? Mas quando é um parceiro externo, vem um pedido de funcionalidade, e às vezes os times de produto, eles não vão falar assim, ai, qual capacidade eles querem de uma plataforma. Eles vão ter os produtos ou funcionalidades que eles querem oferecer, e a gente tem que, qual que é a complexidade para fazer isso acontecer na prática por trás e ter toda essa abstração. Então, não é tão óbvia nesse sentido. E como... Vou tentar aprofundar aqui, como que vocês mensuram o resultado e o benefício disso para o negócio? Porque eu acho que medir via produtividade é um caminho. Esse time vai ficar mais rápido, vai depender menos da gente, vai conseguir entregar mais rápido, mas e além da produtividade? Como que vocês mensuram esse sucesso? E até para eu entender melhor, assim, os outros times são obrigados a usar as soluções do teu time ou eles podem desenvolver, por exemplo, coisas próprias? Porque aí acho que o resultado de negócio muda, né? A mensuração. Né? A gente não depende. Tem plataforma lá no Nubank que as pessoas conseguem não precisar usar, mas via de regra, assim, a maioria das plataformas no Nubank, elas vieram de um caso de uso muito necessário e replicável, então as pessoas acabam usando. Acontece muito de novas plataformas melhores ou a gente quebrar em outras coisas, aí ter um processo de migração. E aí, por isso, os times de produto não estão usando aquela plataforma, mas é temporário e existe um plano para migrar. E aí o resultado de negócio, então, fica mais evidente, é isso? Quando tem essa migração, por exemplo, sim, talvez você voltando... consiga olhar, sei lá, para COGS, para Sim. alguma coisa. Voltando para a pergunta do Marcelo, né, sobre valor para o negócio. Depende também, acho que a palavra favorita de um produteiro é depende. Mas, por exemplo, já entendi que valor de negócio poderia ser em relação à estabilidade. E a gente mede muito Stability Index no Nubank, assim, todos os times, todas as unidades de negócio têm o seu time de plataforma, tem estabilidade, índice de estabilidade, e a gente olha muito quais operações são mais importantes para o negócio. Então, por exemplo, no empréstimo, para tangibilizar, eu não posso deixar a simulação ter uma latência muito alta, né? Se a pessoa vai lá no aplicativo e vai simular um empréstimo, qualquer tipo de produto de empréstimo, isso pode demorar muito. Se ela vai fazer, a gente dar o dinheiro para ela, né? Colocar o dinheiro na conta da pessoa quando ela adquire o empréstimo, também não pode demorar muito. Então, são coisas que a gente acaba medindo e compõe um índice de estabilidade que, de certa forma, está atrelado ao negócio. Mas podem ter... Já trabalhei também em plataforma no cartão, que era um pouco mais diretivo o valor do negócio, assim, de a gente mensurar a métrica de sucesso, era redução de custo. Aí pode ser tanto a nível de AWS, quanto também em relação a, a plataforma está meio cagada, e aí você tem que mensurar quanto de dinheiro você está deixando de perder se você investir mais nela, assim. Então, a gente já fez vários cálculos, aproximações e proxies para poder transformar tudo em dinheiro, assim. No final do dia, eu acho que é a métrica de negócio, né? Quando você fala reduzir a perda ou aumentar o lucro, são palavras, é um jeito de facilitar o entendimento das pessoas de negócio também. Eu acho legal você falar isso porque muitas vezes que eu converso com pessoas que estão com produtos internos, às vezes seja plataforma ou não, elas têm dificuldade, como eu mensuro, como eu provo meu valor. E você falou a palavra-chave, na minha opinião, que é o proxy. Muitas vezes vai ser proxy. Putz, quanto que eu estou aumentando a produtividade do time, que aí eles entregam mais e eu estou trazendo qual? Quanto que eu estou reduzindo de problemas e aí é dinheiro que a gente não está mais deixando na mesa. Muitas vezes é isso, né? No final. Esse é o maior desafio, né? Realmente, como metrificar. Porque a gente está falando principalmente de algo técnico, que a gente está tornando invisível. Exato. E tornando ele realmente um fator importante para o negócio. E aí, quando a gente fala de ecossistema, é completamente lagging. Qualquer iniciativa que você tenha, principalmente APIs, que depende de um terceiro, é justamente isso. Ele tem que priorizar. E nós, como PMs, né, no dia a dia, a gente tem nosso momento de priorização, planejamento, olhar para quarter, semestre, etc. As empresas que vão utilizar e se integrar com isso fazem o mesmo processo. E aí, se eu lanço algo hoje, quem garante que realmente esse cara vai parar o que ele está fazendo lá e realmente, eu vou priorizar isso daqui. A não ser que realmente tenha um valor muito grande para ele e era algo que ele estava esperando há muito tempo. Opa, finalmente a empresa fez, vamos lá utilizar, né? Vamos criar o caso de uso que a gente queria aqui. Que a criatividade do mercado é o que conta, né? O que ele está criando realmente para alimentar a experiência do cliente final.
Porque de novo, o efeito de rede. Acho que é um ponto que eu sempre vou repetir muito, né? O efeito de rede é muito importante nesse processo. Às vezes ele já vai até ter integrado, mas tem pouco usuário do lado dele usando, aí você não consegue medir. E Exato. dado que é muito lagging, e eu imagino que seja meses até de lagging, Sim. o que vocês fazem para não depender desse lagging? Que proxies vocês procuram? Então, legal. O principal ponto disso daí é como que a gente consegue testar com antecedência, né? Quando a gente está falando de APIs, e ainda mais o mindset de API first, a gente está falando de pensar no design dela primeiro. Então, eu já vou ter, da mesma forma, UI. A gente não vai sair desenvolvendo o que a gente imagina na nossa cabeça. A gente vai ter a validação, a gente vai entender o que a gente precisa alterar e tudo mais.